Boa noite, pessoal. Começando mais um bate-papo com Vanessa Leite. Esse é um projeto desenvolvido pela minha equipe e por mim, trazendo todos os meses convidados especiais para que possam contribuir, trazendo assuntos relevantes, para que você possa participar, conversar com a gente. Não é uma ideia de live, porque a gente está cansada de live. Então a ideia é como se vocês estivessem me assistindo, conversando, tomando um cafezinho com alguém muito bacana, muito especial, alguém que eu selecionei com todo carinho para trazer aqui para vocês. E hoje eu vou trazer o Dr. Leandro Ciulla, que ele é psiquiatra, ele é referência, ele e a família dele são referências nesse mundo aí da psiquiatria. Casualmente, ele é meu amigo de infância, gente. Mas assim, as pessoas que eu trago aqui pra vocês, pra conversar, não é relacionado às minhas amizades, né? Porque senão eu traria todos os dias milhares de pessoas, porque eu tenho muitos amigos especiais. Mas sim, meu maior propósito é trazer profissionais que fazem a diferença na minha vida, que fazem a diferença na vida dos meus pacientes, das minhas alunas e que podem contribuir com vocês. Então, casualmente, ele é meu amigo, mas ele é um grande profissional acima de tudo. Então, eu vou trazer ele aqui para vocês. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Porque a ansiedade, ela tá muito presente. As minhas pacientes se queixam disso. As minhas alunas, vocês me mandam direct. Nós comemos emoções, comemos sentimentos e a ansiedade está muito presente. Sempre que eu pergunto para vocês qual é a dificuldade do emagrecimento, o que faz vocês engordarem, e muitos direct e falam que sofrem dores. Ó, tem gente já aqui, ó, elogiando o Leandro. Eu conheço muito, o Leandro é um querido, realmente ele é um ótimo profissional, super especial. Vocês vão ficar encantadas. Né? Então a ansiedade está aí e nós passamos ainda por uma pandemia e a ansiedade aumentou. Então é isso que eu quero falar com ele. Então eu vou trazer ele aqui, ó, vou chamar ele aqui. Tá. Felipe, na audiência da Nutri aqui, muito obrigada, Felipe, tá sempre presente, eu sei. Se vocês quiserem conversar, mandar as perguntas. Boa noite, Leandro. Boa noite. Muito Deixa eu obrigada ver por se eu estar aumento o aqui. volume aqui. Fechar a tua agenda. Estou aumentando o volume aqui, vamos ver. Deu. Acho que Quero te agora foi. agradecer por estar aqui com a gente, fechar a tua agenda. Eu sei que tu gosta muito de ajudar pessoas, assim como eu, porque sempre que a gente se encontra, a gente começa a falar de casos de pacientes sem identificação de nomes, mas querendo contribuir e ajudar pessoas. Eu acredito que é por isso que tu aceitou o meu convite de estar aqui hoje, com a intenção de chegar no coração das pessoas, ajudar e acalmar um pouco a ansiedade. Com certeza, Vanessa, é uma honra estar aqui pelo teu convite, esse bate-papo assim mais contraído. Estava vendo, tem um monte de lives aí passando, né? Então é mais uma aqui, mas a ideia é passar um pouco de conhecimento, né, para que as pessoas possam ter uma ajuda nesse momento aí de pandemia. Ainda estamos, infelizmente, numa pandemia. E eu acho que a conversa é importante, né, para esclarecer alguns assuntos ligados à ansiedade, né, que teve um aumento bem grande aí, né, nesse tempo. E parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Eu estou vendo assim que tu tem uma verdadeira paixão pelo teu trabalho, né? Eu tenho acompanhado o teu Instagram, então isso é muito importante, né? Eu acho que essa energia positiva transmite aos pacientes, né? E com isso a gente vai criando vínculos e consegue ajudar melhor os pacientes. Então, parabéns, e eu fico contente de estar aqui, né? E uma amiga de longa data, a gente sempre conversa e agora surgiu essa oportunidade aí, eu acho que vai ser bem interessante aí para a gente poder passar algum conteúdo. Eu acho que fica gravado a live depois, né, para a gente Fica assim, se ter. não cair, vai ficar. Olha, eu É, tossindo, fazendo live, eu tô sem voz sim, sim, desde sim. segunda, mas eu continuo atendendo, continuo fazendo tudo e mais um pouco. Mas olha só, como é um bate-papo, quero fazer uma pergunta, né? Fugindo um pouco da ansiedade, mas para trazer, porque assim, eu sou nutricionista, meu sonho é que a minha filha seja nutricionista também, que a minha irmã, já consegui que a minha prima seja nutricionista também. E eu sei que teu pai é super referência, e a Verônica, tua irmã, também é psiquiatra. Como é que foi isso? Ele falou pra vocês também ser, vocês que olharam e admiraram. Como é que foi? Me conta antes de a gente entrar no papo da ansiedade, ajudar as pessoas. Como é que foi isso em família? Tá certo, Vanessa. Eu acho que vai ser bem legal explicar aqui. Deixa eu só ajustar um pouquinho minha câmera aqui. Eu acho que tá um pouco
Deixa eu só ver se eu consigo ajustar melhor aqui o... Deu. Acho que agora vai ficar melhor aqui. Tá bom aí? Tá Tá ótimo. bem? Mas eu acho que é interessante iniciar dessa forma aí a nossa conversa e tu já deve saber um pouco, né? Eu até brinco com meus familiares que talvez a gente tenha um vírus assim que passe, porque minha irmã agora na psiquiatria, meu cunhado, minha esposa psicóloga, meu pai. Mas o que aconteceu assim é que isso eu tive pensando ao longo desse tempo, né? A gente teve um exemplo muito forte, né, do meu avô. Tá? O meu avô ele foi um médico psiquiatra aqui em Porto Alegre, muito reconhecido, assim, muito estudioso, né? Então ele tem uma história, né? E eu até fiz questão de publicar essa pequena biografia dele, a pedido de um colega, né, no Psychiatry Online Brasil, é uma revista de psiquiatria aí bem importante, né? Então depois eu até posso passar o link. E a gente tem assim a gente recebeu desde que nasceu, acho que esse exemplo, um exemplo muito forte que vem desde o meu avô, né? Que eu acho que passou para o meu pai, talvez por uma identificação e dele com o pai, né? E vem passando, né? A gente, desde pequeno, eu acompanhava meu pai no Hospital São Pedro, no Hospital São José, nos hospitais aqui de Porto Alegre, atendendo paciente. Então, é uma coisa que desde pequeno foi introjetando, né? Mas eu acho que vem desse exemplo, né? Meu avô com o irmão dele, eles foram grandes profissionais, aí tem uma literatura extensa, né? Eu tenho vários trabalhos, não consegui ler todos. Tem um livro, né? Que ele antes de falecer publicou. Então tem muito conteúdo aí. E eu acho que isso foi introjetando em nós. Então a carga assim de psiquiatria realmente é bastante grande. Do meu pai para mim, né? Depois veio a minha irmã. Minha mãe adora a psicanálise, tá sempre se dedicando. Agora lançou um livro, né, que é ligado à família, mas eu acho que também teve parte nisso. Uh, Interessante que a minha esposa, ela é advogada, mas acabou fazendo psicologia, né? Ela me acompanhava nos congressos, sempre junto. Eu acho que É um vírus. É estar foi, 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 presente, foi um observando. vírus, né? Então, teve isso, assim. Ela agora está atendendo também. Nessa pandemia, a gente atendeu bastante online, né? E agora começou de novo esse retorno presencial, tudo, né? Mas a demanda aumentou bastante. E foi isso, né? O meu cunhado agora, ele é cirurgião, né? Um grande cirurgião, e resolveu fazer psiquiatria, tá? Então passou Sabia? passou por um curso aqui em Porto Alegre muito importante, que é o curso da Ciro Martins, de especialização em psiquiatria, né? Então eu acabei supervisionando ele, foi meu aluno. E hoje também é um grande profissional. A gente até, depois eu posso comentar mais, a gente tem surpresas aí. Estamos montando um centro de tratamento biológico, né, junto com uma parceria de uma clínica. Então, eu acho que até o final do ano vai estar pronto, até para a gente conseguir, né, pegar essa demanda assim que tá bastante forte, né, na questão de depressão e ansiedade, e poder tratar melhor, né, as pessoas, né. Então, com toda a experiência e toda a nossa dedicação, estudo, né, atualização. Tá? Então, eu venho acompanhando os artigos nessa pandemia, né? Tem muita coisa saindo. Saiu um artigo esse mês que também tem a ver com o nosso assunto hoje. Bom, são várias coisas que a gente pode ir conversando aí, tá, Vanessa? Mas de início é isso, né? Esse exemplo todo que a Tem gente gente teve e está perguntando aqui, seguindo. ó, que é de Porto Alegre, querem saber o nome do teu avô. É Luiz Ciula. Depois tem que Família pesquisar Sula, na gente. internet. Eu conheço bem de perto. Realmente vocês são muito amorosos, são muito cuidadosos e muito estudiosos. Tanto que a gente não fica vendo o Leandro fazendo 300 mil lives aqui. Ele sim participa dos programas de TV, mas o teu maior propósito é o cuidado com as pessoas e estudar, né? Sempre que a gente se encontra, o Leandro sempre tá com artigo, atualizações e preocupado. Isso é lindo. Agora vamos entrar para o nosso tema de ansiedade, né? A ansiedade, ela sempre existiu. E depois da pandemia, infelizmente ainda estamos em pandemia, ela tá muito maior. As queixas é todos os dias, né? Então, como é que tá isso na tua clínica? As pessoas estão falando muito, elas reconhecem que elas estão ansiosas, às vezes a gente não reconhece. Como é que tá essa tua visão?
Tu vê assim, né? Eu acho que não só eu, como os psiquiatras aqui de Porto Alegre, do Brasil inteiro, né? A gente tinha uma demanda, né? Com a pandemia, houve um incremento, assim, de um aumento, a gente estima que uns 30% de aumento na questão da ansiedade. Mas não só a ansiedade, para quase todos os transtornos mentais. Então, com esse incremento, assim, com esse aumento, a nossa demanda aumentou, né? Então eu passei, eu até fiquei pensando, pô, mas eu não tirei férias ainda, né? Tenho atendido de segunda a sexta, da manhã à noite, então foi um trabalho que, como eu gosto, vou fazendo com carinho, então é uma coisa assim que tá vindo. Há 2 anos desde que começou a pandemia, fui absorvendo os pacientes, a gente vem, tem a minha irmã, tem meu pai, então tem o Antônio, tem a psicóloga, minha esposa, então a gente vem absorvendo, né, a demanda e tentando horário, não é possível para todo mundo, mas tentando atender toda essa demanda aí. E, claro, entrando aí dentro do teu assunto, né, que eu acho que vai ser o foco hoje, não só os transtornos de ansiedade aumentaram, mas os transtornos alimentares. Tá? Então, assim, dentro dos transtornos alimentares, a compulsão alimentar, que é o famoso binge eating, eu vejo que ela aumentou. Tá? Sim. Então, isso é um tema aí que a gente vai abordar, né, hoje e eu acho que vai ser bem importante, né, porque as pessoas, elas começaram a ter mais problema, não só em relação ao álcool, à adição, né, o comportamento de compulsão alimentar, ele também não deixa de ser uma adição, mas isso aumentou. E uma coisa interessante é que, mesmo antes da pandemia, todo o transtorno psicológico ele pode afetar o sono e o apetite. Então, o apetite e o sono eles ficam desregulados. É claro que no caso do transtorno alimentar, compulsão alimentar, vai aumentar o apetite. E para isso a gente tem que ter um manejo clínico, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje, porque é necessário uma parceria, uma equipe até multidisciplinar para conseguir tratar esse problema, tá? Que é um problema, talvez é o mais comum dentro dos transtornos alimentares, mas vem crescendo muito aqui no Brasil, né? A gente já sabe que nos Estados Unidos tem um problema sério lá, né? Mas assim, à medida que os países se desenvolvem, esse problema vem numa crescente bastante grande, né? Então a tua área também está sendo bastante requisitada. O título da live podia ser assim, ó, nutrição e saúde mental, tá? Porque eu acho que essa dobradinha, ela realmente é o futuro a partir de agora, né? A gente vai ter que ter essa parceria para conseguir atender esse paciente, Sim. né? Então, na parte clínica, psiquiátrica e na parte nutricional. Então, isso eu acho que é um start, né, para que as pessoas possam se dar conta e fazer o mesmo que a gente aqui, uma parceria, tá? Exatamente. Não, sabe que é muito interessante falar isso contigo. Nunca te falei ao vivo, mas é uma coisa que eu tô observando. As pessoas, elas entram em desespero para emagrecer, normalmente ali em novembro, outubro. Só que agora elas estão no desespero para emagrecer março, abril, já antes, porque teve a pandemia e a maior parte das pessoas engordou, poucos emagreceram. Então, muitos engordaram. Então, elas estão no desespero e elas trocam receitas e elas tomam remédio e remédios que elas nem medem as consequências. Às vezes, prescrito por médicos, enfim. E muitas vezes, não, eu peguei a fórmula lá, comprei escondido ali. E estão fazendo qualquer coisa para emagrecer sem medir as consequências. E não estão buscando o correto, o saudável. E eu até digo assim que a maior parte que as pessoas tentam emagrecer, elas não conseguem. E das poucas que conseguem, sempre, antes de pandemia. Então, a maior parte não consegue e as poucas que conseguem, a maior parte volta a engordar. Por quê? Porque as pessoas mudam o corpo, elas não mudam a mente. Pode até mudar o corpo por uma estratégia legal, por uma dieta bacana, ou por uma estratégia que não seja saudável, mas mudar a mente é completamente necessário. Por isso da importância do teu trabalho. Porque se a gente não muda a mente, a gente não consegue se manter, até pode emagrecer, mas volta a engordar. E é um trabalho em conjunto também, porque às vezes eu vejo, tá, trabalhou com o psiquiatra, trabalhou na terapia, mas aí também não está dando o alimento certo que vai ajudar a diminuir a ansiedade, que vai saciar. Então é um trabalho realmente em conjunto para que a pessoa consiga ter o resultado e nunca mais volte a engordar. E a gente está falando aqui de um assunto sério, um assunto que se preocupa com a saúde. Então a gente não vai dar remédio de qualquer jeito, né? Tu não vai dar um remédio de Claro. qualquer jeito. É um remédio orientado.
E eu vejo que muitos dos meus pacientes, quando eles vão, né, fazer umas consultas, então, um psiquiatra, eles me perguntam, porque eles ficam com medo, e às vezes eles não falam para vocês, ou falam depois. Ai, ele me prescreveu tal remédio para ansiedade, tal remédio para depressão, e eu acho que eu vou engordar. Eu coloquei no Google, eu vi que esse remédio engorda. Eu digo, para. No Google sempre vai falar tudo. Vai falar que engorda, vai falar que emagrece. O que é importante é que esse remédio te coloque em equilíbrio. Se tu tem ansiedade e esse remédio vai diminuir a ansiedade, ótimo, vai nos ajudar no tratamento, não vai engordar. Se esse tratamento é para tua depressão e vai te colocar em equilíbrio, não vai engordar. Então, muita calma, menos medo. Aí eles vão firme. Mas me fala qual é a tua Eu opinião tenho a sobre isso. impressão que os pacientes que tu tem devem fugir de mim, né? E os pacientes que eu tenho devem fugir de ti, porque assim, chega uma hora no meu tratamento que eu digo, deles, doutor, mas e agora? O que que a gente pode fazer a mais? E daí eu digo, dieta, é dieta, né? É que tá faltando. Tu buscou a Nutri? Ah, não, não, muda de assunto. Uhum. Então, assim, a minha dificuldade hoje é realmente essa. Como fazer para que o paciente veja assim, a importância da educação alimentar, de ter uma dieta, de ter uma Nutri, para que possa dar esse complemento, porque eu também recebo, né, esses pacientes com o mesmo perfil teu, mas por um acaso daqui a pouco eles não fazem esse acompanhamento com a Nutri, né? E isso que é realmente um obstáculo, tá? Porque a gente falando de compulsão alimentar, daí começa a compulsão alimentar. A gente, bom, inicia o remédio. Alguns pacientes, eles se beneficiam, outros não. Mas, assim, se a gente não pega na raiz do problema da compulsão alimentar, vai para um sobrepeso, que é o comum, depois para uma obesidade, uma síndrome metabólica e acaba na cirurgia bariátrica. Só que hoje a gente vê que a cirurgia bariátrica também pode trazer problemas se o paciente é mal informado. O alcoolismo ele tem uma associação maior em pacientes que foram submetidos à bariátrica. Eles fazem uma troca do vício deles. Então, antes era o alimento, era o açúcar, e daqui a pouco eles descobrem que o álcool poderia trazer aquele efeito, aquele start, né? aquele aumento da dopamina, e daí cria-se um outro problema. Então, tu vê a necessidade de uma prevenção para que a gente corte essa bola de neve e não chegue lá, né, no alcoolismo pós-bariátrica. Até foi um Exatamente. trabalho do Dr. Antônio Augusto aqui no curso da Ciro Martins, foi excelente, né? Ele abordou exatamente esse aspecto aí, que é um problema a mais que a gente está vendo e está lá no final, né? Então, se a gente consegue aqui resolver, melhor. Tem medicamentos? Tem. Como eu disse, em julho agora, a Lancet publicou um artigo imenso, né, com uma associação de dois medicamentos que ela realmente percebeu que teve um controle de peso e uma diminuição do peso para a maioria dos candidatos, dos envolvidos na pesquisa. Então, são pesquisas que vão surgir, não é que todos os pacientes vão responder à medicação, né? Tu sabe bem disso, né? Tem pacientes que não responderam à medicação, estão aí tentando esse tratamento, mas assim, são ferramentas, tá? As pesquisas estão surgindo e a gente tem que estar muito atualizado, né? Por um acaso, a gente tinha live hoje, tinha um bate-papo, né? Não é live, é bate-papo, e me surgiu esse artigo, eu disse, bom, vou ter que comentar, né? Que é uma coisa nova, as pessoas precisam saber também, né? Sim, exatamente. Sabia que é interessante também, como é importante também o nosso trabalho e relembrar os pacientes. Porque, por exemplo, tá? Hoje eu atendi um paciente que eu atendo ele todas as semanas e eu quero muito que ele vá para outro psiquiatra, porque ele tem um psiquiatra que ele não trabalha essa questão dos transtornos alimentares. E sim, inclusive o psiquiatra dele recomendou, ó, tu vai em outro que trabalhe com transtornos alimentares. Ok, ok. E eu também. Então, tanto o psiquiatra está lá reforçando esse paciente que ele precisa, e eu também. E hoje, em consulta, né, para mim é meio que óbvio. Meu médico me recomendou ir em tal lugar, vou e marco e já vou. Então, eu sou a mulher do ontem. Me indico, eu já estou fazendo. Então, para mim é óbvio isso. Mas durante a consulta, eu me preocupei com o paciente. Falei, e aí? Marcou a consulta? Já foi naquele psiquiatra, especialista em transtornos alimentares? Ele, não me lembrei. Boa! Que bom que falou isso em consulta. Agora eu vou marcar. Então, assim, é bom a gente relembrar, a gente cuidar. Porque às vezes o que é óbvio para nós e que a gente vai fazer não é óbvio para o paciente. E eu defendo muito o tratamento de vocês, assim. Eu acho que faz toda a diferença. Não é à toa que eu estou sempre estudando, né? E o que cabe na questão de controlar as suas emoções através dos alimentos
eu entrego. Eu vejo isso que faz toda a diferença. Mas sabe o que é importante? Que eu tô sempre defendendo aqui, principalmente na área do emagrecimento. Que as pessoas ficam, qual é o remédio pensando no emagrecimento, aquele que queima gordura. Então, a gente tá falando em remédios que ajudem a mente. Mas enfim, as pessoas ficam ficando no remédio lá louca, ou na dieta, ou nas calorias, e não focam na coisa mais importante, que é um controle alimentar. Se eu não tiver o controle alimentar, não adianta eu ter a dieta perfeita da Nutri. Então, e às vezes as pessoas nunca ouviram falar nessa palavra controle alimentar, ou não se sabe o que é controle alimentar. E a gente fala em compulsão, em descontrole alimentar, e as pessoas não sabem. Então, eu queria escutar de ti, aproveitar, que Uhum. tem gente até perguntando aqui, o nome desse doutor É, maravilhoso. Doutor Leandro é. Ciula, psiquiatra, família Ciula, referência no mundo de psiquiatria. Tem gente elogiando aqui, inclusive dizendo que a tua voz é maravilhosa. Opa! Tem muitos elogios. E é muito importante também a pessoa que nos cuide, Puxei a voz do tem meu uma pai, voz cara. Eles nunca tranquila, sabem sabe? A gente quem é que tá precisa. no telefone. Então, assim, fala um pouco sobre como é que a pessoa pode saber se ela está tendo um bom controle alimentar Uhum. ou não, o que que é compulsão, como é que a gente pode identificar se a gente está tendo uma relação ruim com a comida, afinal de contas. Na minha opinião, sendo nutricionista, mais importante do que ter a dieta perfeita é ter um controle alimentar. Perfeito, Vanessa, mas tu sabe que tu estava falando sobre medicações, né? É claro que tu deve pegar assim pacientes usando medicações para tentar emagrecer. Na minha área se criou assim um certo, como é que eu posso te dizer, assim, preconceito em relação a alguns remédios, porque realmente tem remédios psiquiátricos que engordam. Então, e a maioria deles. Então, o paciente ele fica muito, mas esse remédio engorda? Não, mas eu li na bula que engorda, mas e daí todas as bulas de antidepressivos e coisa, a maioria diz que pode aumentar o peso, alguns pode diminuir, mas são poucos os que diminuem. Então, realmente, quando a gente prescreve uma medicação e a gente sabe que existe, né, essa questão alimentar, a gente tem que ter cuidado para que não seja um remédio um antidepressivo, um ansiolítico que vá prejudicar na questão do peso. Então, a gente tem que saber todo esse arsenal de medicações que a gente pode buscar alguma, tratar com alguma que ajude a reduzir a questão do peso. Bom, mas assim, só para dizer que não é todos os remédios que engordam, né? Parar com esse medo, né? E tem outros que emagrecem até fazem mal, então tem que ter um cuidado com essas medicações que emagrecedoras que estão sendo usadas, assim, não, uma epidemia, o pessoal consegue, não sei como, né? Deve ter um mercado negro que acaba conseguindo suprir uma demanda muito forte. Isso é um problema que a gente tem, né? Porque são remédios que a gente tem que cuidar, efeito colateral, tudo, né? Mas, enfim, assim, respondendo a tua pergunta, né, e dentro do foco do nosso assunto, a compulsão alimentar, tem muita gente que provavelmente tenha o transtorno e não sabe, porque assim a compulsão alimentar, o famoso binge eating em inglês, né, como é que ele acontece, né? Então ele pode acontecer uma ou mais vezes por semana, pode acontecer duas, três, quatro vezes por semana. Tá? Então, vai chegar um momento que o paciente vai buscar e ele vai se descontrolar e acabar comendo uma quantidade enorme de alimento. E depois vem uma sensação de culpa. Mas eu ingeri aquela quantidade imensa e perdi totalmente o controle. Né? E isso pode acontecer uma vez na semana, pode acontecer duas vezes na semana. Tem pessoas que estão mais controladas nisso, mas já começa a aparecer aquela barriguinha, aquele sobrepeso, a coisa começa a ir para esse lado. Né? Diferente, a compulsão alimentar ela é diferente da bulimia. A bulimia tem o binge, né? Tem essa compulsão, mas depois tem a parte compensatória. Então, o paciente pode vomitar, pode ter assim algum uso de laxantes, então tem uma compensação. Na compulsão, não. Então começa aos poucos, a pessoa nem percebe. E daqui a pouco tá atacando lá a geladeira. Até existe um transtorno, se chama transtorno do comer noturno, que também começou a acontecer muito, né? Tu deve pegar esses casos, é outro Muito. tipo de problema que dentro da compulsão alimentar. Chega de noite, o paciente com insônia vai lá na geladeira, ataca a geladeira. Né? Então, quando existe isso, mais um cuidado que a gente tem que ter com medicações, porque tem remédios que daqui a pouco induzem o sono
e fica perigoso. A pessoa sai e vai lá, daqui a pouco frita um ovo, alguma coisa de noite, ou faz alguma fritura, acaba se queimando. Então, é outro transtorno que eu comecei a perceber que passou a existir. Sim. E isso E as dentro pessoas não desse sabem que tempo de... existe. Eu pego muitos pacientes que têm compulsão alimentar. E às vezes eu conto para algum paciente, assim, ó, existem pessoas que acordam para comer, as pessoas dizem, nunca vi, nunca pensei, nunca aconteceu comigo. Mas existe isso. E até não sei se tu sabe. É a síndrome do comer noturno. É o nome desse problema, tá? Exatamente. Mas eu não sei se tu sabe, eu mesma já tive isso. Sabia disso? Não parece, né? Mas... E tudo começou por culpa da minha mãe, né? Porque, enfim, olha que tá, e ela tá aqui assistindo. Eu sei que eu sempre, Ah, né, ela tá aí, é. tá assistindo. Um abraço, faz tempo que eu não vejo ela. Eu sempre fazia festas, enfim, e as pessoas costumavam ir no McDonald's depois, né, comer as coisas, e eu não comia, saudável, desde antes, né, de ser nutricionista não comia, enfim, depois sendo nutricionista não comia. E chegava em casa e dormia. Mas em uma determinada época da minha vida, que eu passei por dois estresses assim, muito grandes, acabei me descontrolando. E aí eu chegava em casa e minha mãe me recebia. Tudo bem, eu ia no McDonald's com as pessoas, não comia, mas chegava em casa e a minha mãe me recebia com bolo e eu amo bolo. E aí eu comi, comecei a gostar. E no momento que a gente começa a gostar, tem a questão da nutrição também. A gente acaba passando esses nutrientes, começa a liberar serotonina, dopamina, acaba também afetando a nossa questão do intestino. E no outro dia, a gente acorda de novo querendo comida. Então tudo começou com minha mãe me recebendo, querendo saber como é que estava a festa, entregando um bolinho, né? Eu podia dizer que não, né? Mas aí nos outros dias não fazia festa nem nada, acordava e acordava e acordava e acordava. Eu acabei me tratando com a nutrição e com terapia, não usei nenhum remédio. Mas eu também tive isso. Então eu entendo muito essa questão, sabe? E às vezes, o que, que eu faço na parte da alimentação, até para quem tá aqui? Eu não digo para o paciente parar de comer na madrugada, se ele acorda. Mas eu digo para ele comer alimentos que tenham uma questão de liberar serotonina, triptofano, que sejam salgados, que Isso, não sejam tão perfeito. prazerosos, né? Então, às vezes eles dizem, e às vezes as pessoas acordam e nem se dão conta que comeram, né? Às vezes É, o familiar relata, né? Então, eu digo, quando acorda, então come um queijinho, come um ovo, come uma proteína. Porque quando a gente acorda e come, toma um leitinho com achocolatado, ou come um pãozinho, eu digo que isso é uma madeira do adulto, né? Então, assim, no outro dia a gente vai querer comer com certeza. Então, vamos trabalhar também a parte da nutrição. Dar um ovo, então coisas não tão prazerosas para no outro dia, quando acordar, a pessoa até ficar com preguiça, mas o ovo. E a gente vai trabalhando. Me fala como é que são as suas estratégias aí para esse paciente que apresenta esse descontrole alimentar, esse comer noturno. exatamente isso, né, Vanessa? Quando a gente fala na questão de neurotransmissores, né? O que que eu vejo assim, quando inicia a compulsão alimentar e ela começa a ficar muito grave, é como se fosse uma adição, uma dependência química, porque tem alimentos que disparam, né? Aumentam níveis de neurotransmissores ligados ao prazer, né? Então é aí que se dá o problema do vício. Daqui a pouco a pessoa, tu vê o bolinho, como estava dizendo, bolinho à noite, sempre bolinho à noite. Daí cria um hábito, cria um vício, ele tem ali, dispara o disparo de neurotransmissores, daqui a pouco está viciada no bolinho, vou acordar para comer uma bolinha. E para corrigir esse hábito, né? Tu entende? Às vezes é muito difícil, é um trabalho em equipe que a gente tem que ter, né? Tanto é que agora nesse último artigo foi publicado aí um remédio que poderia atuar nessa questão do prazer para justamente diminuir essa vontade, né? Mas é bem isso que a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado com essas questões. Eu gosto muito de dar exemplos meus, né? Eu digo, olha, de manhã o que que eu faço assim? Eu tenho essa alimentação, de tarde eu busco ter essa, de noite, porque como muitas vezes o paciente está em psicoterapia e ele vê que eu tenho um hábito saudável, né? Eu indico para 99% dos meus pacientes. O importante também é ter uma atividade física, que seja uma caminhada de 1 hora por dia. Eu faço isso, né? Que seja qualquer atividade física, mas tem que ter junto, né? E cuidar. Levanta de manhã, vamos cuidar, vamos olhar para o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Hoje tem se discutido muito a questão do segundo cérebro, né? Que seria o intestino, né? Porque ali no intestino
também tem produção de serotonina, não é só a nível cerebral. Então, tu vê a importância do alimento que é ingerido, né, no nosso corpo. Então, vamos olhar, vamos ver o que que a gente... Porque a pessoa está no automático, acordar, tem uma reunião aqui, não sei o quê, já come um bolo de manhã, um leite, um Nescau, sei lá, e já começa aquela coisa assim, e vai petiscando e não tem tempo. E Não, só um bolachinha e tudo pouquinho. industrializado, não toca nem no orgânico, né? Porque, tipo, toca numa fruta, toca num verde. Não, só toca industrializado. Mas eu vou tentando, assim, dar exemplos, né, do que eu faço também, claro, né, a gente sabe que é difícil, né, mas para que a pessoa entenda também que isso é importante. E assim, a gente falando de artigo científico e bem na tua área, quantos artigos foram publicados esse ano, ano passado? Até eu tive alunos do curso, né, a gente tem um clube de revista muito interessante para a gente ficar sempre atualizado, e a gente tem visto, né, essa questão não só de suplementos, mas a gente viu assim o quanto que o alimento pode ajudar na questão de ansiedade, até no déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico, né, que agora está em pauta aí. A alimentação tem, já foi verificado que tem se a gente controla a alimentação, vai ter um ganho na parte depressiva, na parte de ansiedade, né? Por vários e vários motivos, mas tem. Os estudos já estão indicando isso, né? Então, assim, a psicoeducação do paciente em relação a isso, e eu vou batendo na tecla. Muitas vezes eu tenho a possibilidade de toda semana conversar com o paciente e eu vou ter que ir conversando até que a ficha cai, E eu né? sou Então, apaixonada pela tua área, porque hoje em dia, claro, eu acho muito legal a medicina, mas hoje em dia eu vejo muitos médicos, por falta de tempo, atendendo o paciente e saindo prescrevendo medicamentos, enfim, o paciente está com sinusite, o paciente está com... Enfim, eles vão dando... E eles não perguntam o todo do paciente, né? Mas se eu tomo outro medicamento ou não, eles não fazem as interações, eles não olham o todo do paciente. E às vezes a gente tem que chegar pro médico, olha, mas lembra que eu tomo tal coisa, tá ciente? Lembra que eu tenho diabetes? Às vezes os médicos não avaliam tudo, saem prescrevendo medicamentos que pode piorar o diabetes, enfim. E assim, eu vejo que a tua área é um cuidado com o todo, né? Nem todos os psiquiatras são como tu, mas assim, olha que bacana, né? Tu colocou aqui, o intestino é o segundo cérebro, que bom, né? Que bom que tu tá ciente, que bom que tu tá atualizado. Porque, um psiquiatra que não tá atualizado, vai lá, sai prescrevendo um medicamento. E aí, será que esse paciente realmente está absorvendo o medicamento, que é super importante, que eu estou recomendando, se o intestino dele não está funcionando? Então, assim, a gente tem que entender o do todo, a gente tem que cuidar, exato. né? Então, por isso que assim, hoje, fez parte lá do meu tratamento perguntar para o meu paciente, marcou a consulta com o psiquiatra, parece que não faz parte, mas faz. Se a gente realmente quer fazer uma transformação na vida do paciente, a gente tem que ir além. Inclusive, pediram para eu citar aqui que eu tô realmente fazendo um presente, né? Eu vou dar para todo mundo que tiver interesse, que é uma aula gratuita, que é Cuide do seu intestino para emagrecer. Então, como que as pessoas vão cuidar? Porque às vezes parece, não é tão importante, eu já entendi, é que nem tomar água, às vezes as pessoas não valorizam. Mas, inclusive, tô indo num psiquiatra maravilhoso, ele me prescreveu um remédio que eu acho que é importante. Mas será que o intestino está preparado para isso, né? E também vamos perder um pouco de medo de remédio. Não que a gente tenha que dar remédio para... Nem eu não prescrevo remédio, né? Mas não que Sim. o doutor Leandro tenha que prescrever, muitas vezes não precisa. Mas por mais que na bula, ou por mais que realmente gere mais sonho para esse paciente, se a gente trabalhar com a nutrição, trabalhar com ferramentas, não vai engordar, só vai engordar se comer. Então tem que parar de ter medo. Por isso também a da importância do acompanhamento contigo. Não é ir lá fazer uma consulta e não voltar e acho que deu certo. Tem que voltar, porque as pessoas elas não são da tua área, elas não entendem a tua área. E tu, nas consultas, com certeza, vai estar avaliando, vendo como é que está evoluindo, se não precisa ajustar a dose. Fala um pouco mais sobre isso, até para as pessoas pararem de perder medo, parar com essa questão do medo. E muito pelo contrário, a gente tem que ter esperança na vida. Que bom que talvez eu use esse medicamento por uma época, que me acalme, que seja uma bengala, que me coloque para frente, que me ajude a acordar com ânimo para trabalhar, para fazer exercício. Eu amo mente, né?
Para mim, isso é uma das coisas mais importantes da vida. E tu não vai esquecer de falar aqueles 5 alimentos que tu disse, né? Que eu acho que tem gente aqui que está esperando para ver se vai chegar nessa. Bom, depois eu cito as 5 estratégias aí que eu fiz uma listinha aí para também complementar. Exatamente, mas tem que Mas abusar de ti hoje, porque afinal de contas, tu é o convidado. sim, sim, não. Perfeito, Vanessa. Assim, a questão da ansiedade, tá? Realmente, assim, quando tu vê que chega um paciente, no teu caso, assim, e que está apresentando sintomas de ansiedade, te comenta isso, ou está deprimido, isso vai interferir para que ele consiga seguir a dieta da forma mais adequada. Então, essa indicação ela é importante, porque ele vai passar por uma avaliação médica, psiquiátrica, e aí, a partir dessa avaliação, a gente vai decidir, na primeira consulta, né, pode ser na primeira ou segunda consulta, vai decidir se vai ser necessário a medicação ou não. Né? Então, assim, se o paciente está deprimido e está precisando de um remédio, muitas vezes é importante, né? Então, não só isso, mas para a questão da ansiedade, o que a gente tem de ferramentas hoje? Existe a medicação e existe a psicoterapia. Então, assim, até quando tu me pediu assim 5 estratégias, um item que fica, né, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, né? A gente vai ter algumas antes mas eu indicaria também a psicoterapia para um paciente que tu vê que essa ansiedade ou essa depressão passou da conta, né? E muitas vezes tem pacientes que ficam em psicoterapia e não precisam fazer uso da medicação, então seguem com a Nutri, seguem com a psicoterapia, porque, bom, daí a gente entra numa questão mais profunda, assim, esses pacientes, assim como nós, né, existem conflitos, muitas vezes, alguns conflitos que estão ali e que estão exercendo uma pressão e podem gerar algum distúrbio na questão alimentar, não só do sono, mas alimentar. A gente precisa ouvir quais são os problemas que a pessoa está passando, que problema psicológico é esse, que conflitos que estão havendo. Às vezes, trabalhando dentro desses conflitos, não precisa ser só com remédio, a gente consegue uma resposta, porque aquilo ali estava causando uma ansiedade. Se aquele conflito causa uma ansiedade e o paciente vai buscar a alimentação para tentar se acalmar, porque é isso que acontece na compulsão, né? Daqui a pouco tu está buscando para tentar ficar mais tranquilo, mais animado, mas se tu trata ali na raiz do problema, vê, identifica, tem um conflito mais profundo, vamos trabalhar em cima disso para que a gente corte a raiz do problema. Né? Vai ter que seguir, né? A questão da dieta, vai ter que ter uma educação alimentar, mas isso também pode ajudar bastante o paciente. Então, é claro que a gente não pode, o médico psiquiatra não pode estar pensando só no remédio. Ah, olha aqui, eu vou dar o remédio. Não, vamos ouvir. A minha consulta, ela tem um tempo de duração bem bom para que eu possa ouvir e ver quais são os problemas que estão acontecendo. Às vezes não tem um problema maior, não tem um conflito, realmente tem uma parte genética, né, que está envolvida nessa questão toda. A gente sabe que tem essas questões genéticas, às vezes existe um hábito também familiar, né? Então a criança viu os pais desde pequeno se alimentando desesperadamente, correndo para lá e para cá e trabalhando e se alimentando mal, e o hábito alimentar dela é aquele ali, E é né? aquela Então, assim, realidade que ela aprendeu. às vezes ela nem se dá conta disso, mas tu vê como é que teus pais se alimentam aí, tu vê com o ambiente que tu teve envolvido. Então, assim, mas é verdade, mas realmente agora que eu estou percebendo isso, então existe muito isso, né? O fator ambiental, o fator genético, todas essas questões, o médico, o psiquiatra vai estar, o psicólogo vai estar ali para ouvir, né? Vai estar ali para ouvir, para ver se tem um conflito que possa estar causando esse problema. E a gente está falando da questão da pandemia, é um fator externo. Por que aumentou? Né? É um fator externo que foi bastante prejudicial. As pessoas já tinham aqueles seus níveis de estresse. Então, vem mais alguma coisa que gera uma pressão e a gente tem que se adaptar a isso, porque a gente não está só em estresse pós-traumático de uma cepa mais agressiva que estava lá o ano passado, a gente está se recuperando disso e está num momento em que a gente fica atento. Como é que as coisas vão daqui para frente? Né? Então, assim, foi uma questão externa
que sobrecarregou. Então, muitas vezes criou um gatilho para que a pessoa ou se deprimisse, ou ficasse mais ansiosa, ou entrasse dentro de um transtorno alimentar. Depende de cada gatilho. Tu vê, né? Tu teve um gatilho para a questão ali noturna, né, do problema alimentar noturno. A pandemia, ela engatilhou, algumas pessoas estavam conseguindo ter um controle razoável da ansiedade. Daí vem mais uma coisa É que e, também na né, pandemia aconteceu uma coisa, né? A pandemia, a gente ficou trancado muito tempo. Teve uma época que a gente não podia nem sair na rua, tomar um sol, que é super antidepressivo, que é maravilhoso. Não podíamos ir na academia. vitamina D é antidepressivo também. Exatamente. E aí, o que acontece também nessa pandemia? Por mais que tá melhor, mas a gente se afastou de muitas pessoas. Isso tem um prejuízo enorme e que a gente se dá conta, mas eu acredito que a gente ainda nem se deu conta de tudo, né? E a gente se sente sozinha, né? O que a gente vê aqui no Instagram? As pessoas postam a viagem, o jantar maravilhoso, as pessoas não postam. É muito raro as pessoas mostrarem as dificuldades. Então, às vezes, a gente começa a se sentir sozinha. Ah, é só eu que fiquei doente, ou é só eu que eu perdi um familiar, é só eu que tenho um problema no relacionamento, é só eu que tenho um problema. Então, nessa pandemia, as pessoas começaram a se sentir muito sozinhas. E aí, da importância do nosso tratamento com acompanhamento para poder mostrar para as pessoas. Calma, não é que as pessoas escondem as coisas no Instagram, é que também, às vezes, a pessoa não está preparada para expor as dores no Instagram. E às vezes a pessoa não quer mesmo, não, enfim, cada um tem o direito de postar o que quiser, mas o Instagram não é a realidade. E também as pessoas Exatamente. todas elas têm problemas. E só sente quem sente, né? Às vezes, ah, meu problema é horrível, não tem problema pior, tá? É o que ela tá sentindo. Então, por isso da importância de a gente ser cuidado por alguém que realmente entende do assunto. Às vezes as pessoas, ah, mas eu converso com a minha amiga tal. Mas essa conversa com a amiga tal, e ela vai nos dar conselhos, são baseados na própria experiência dela. Coisa boa quando a gente tem um médico que está nos olhando, sabendo de toda a nossa história. Esse acompanhamento ele é fantástico. E é muito necessário. Exatamente, Vanessa. Muito, muito. E até assim, É, quem tá vendo aqui, ó. Eu sempre atendi online, tá? Na pandemia, mais ainda. Como é que estão os seus atendimentos? Está atendendo muito online? Porque até às vezes meus pacientes de Porto Alegre, que podem vir aqui na clínica, estão amando o atendimento online. E segue, mesmo que tá aberto, né? Podem vir. Eles fazem online. Como é que tá contigo? Não, tem bastante atendimento online, inclusive agora o CFM está regulamentando a telemedicina toda, né? Então, para criar até plataformas mais seguras para ter esse teleatendimento. Então, isso é uma coisa que esse é um assunto atual, né? Para a gente lembrar que já há uma regulamentação para isso, né? E que tem plataformas seguras para que a gente possa atender os pacientes, né? Então, assim, mas realmente essa vinda da possibilidade de tratamento, né, através do vídeo, através de uma consulta online, ela ajudou muito, tá? Até, assim, dentro desse assunto, eu até vou citar a segunda estratégia que eu pensei, né, porque esse isolamento que a gente teve com a pandemia, ele foi talvez o ponto, assim, mais importante para um prejuízo de saúde mental, né? Então, quando a gente pensa naquelas 5 estratégias que a gente vai citar, uma delas, né, seria o aumento da conectividade social, porque agora, depois de 2 anos, né, tem pessoas que ainda não começaram a se reconectar, tá? Então, assim, esse isolamento, ele foi prejudicial para nós, né? E o mais interessante é que no início da pandemia eu fiz uma live com um colega e tinha recém saído um artigo na Lancet sobre o impacto psicológico da quarentena. Já teve povos, né, inclusive na África, que ficaram já em quarentena, em isolamento e, claro, não por um período tão prolongado. Então, já se sabia que poderia trazer, né, um aumento da ansiedade, desses problemas. Agora, tu imagina pessoas que moram sozinha, né, tendo que ficar sozinha em casa com receio. Como é que a chance de uma depressão, de uma ansiedade, ela aumenta muito, né? Então, assim, teve momentos, pode ter sido necessário, teve toda essa polêmica aí, mas assim, a gente não vai entrar nesse assunto, mas que foi prejudicial foi a falta de conectividade social. A gente estava conversando a respeito da máscara, a respeito do toque, né? Tem pessoas que a gente ainda está no suquinho, está no, né, usa máscara, não usa. Então, se criou uma barreira, assim,
né? E para a saúde mental, a gente que tem filhos, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, tu tem a tua filha aí, é 200 abraços por dia. A gente estava acostumado a se abraçar, se beijar, É. e ficar um mês, 2 meses longe disso, o prejuízo foi grande para É. todos nós, E eu até né? digo assim para os pacientes, é porque antes eu atendia, no momento eu não estou atendendo de máscara, às vezes, mas normalmente agora, recente, estou sem máscara. Mas antes eu usava sempre a máscara nos meus atendimentos presenciais. E aí vinha a dúvida, né? Porque no atendimento online, como a gente está aqui conversando, a gente está vendo. E eu acho que a gente expressa muitos sentimentos através do rosto. E com a máscara, principalmente quando eu não conheço um paciente, nunca vi o paciente na vida. Então eu não sei como é que é. E ele de máscara, eu consigo pegar o que ele está sentindo, mas não tanto. Porque olhar isso aqui é muito É. importante. Aquele paciente que eu já conheço, que era meu paciente antigo, beleza, eu consigo imaginar o que está acontecendo por trás da máscara. E eu acho muito importante a minha conexão. Então, às vezes, muitas vezes eu falo aqui na internet, se é para ficar usando muita máscara, vamos fazer online, para a gente poder se É. conectar mais, porque essa conexão, ela é importante, mesmo que seja online. Mas a gente precisa se ver, né? Precisa ver as expressões. Olha só, tem gente aqui dizendo, ó, exatamente o que acontecia comigo, compulsão, quando eu trabalhava no setor financeiro. Então, as pessoas, elas acabam descontando na comida por um trabalho que é muito estressante, ou por um trabalho que não gosta, por um relacionamento, por tentar, por exemplo, engravidar e não conseguir. São frustrações. E a pandemia foi algo que complicou a vida de todo mundo, de alguma forma. E tem uma outra aqui que está falando para mim, para nós, né? Estou tomando remédio e minha depressão não melhora. E aí, ó, vou dar minha opinião, por isso da importância do acompanhamento. Porque não tem como saber se esse medicamento vai ser perfeito para essa paciente ou não, né? Tudo tem que ver. É isso mesmo? Bom, para esse paciente que pergunta, né, estou tomando uma medicação, a depressão não melhora. Claro, de novo, né, é necessário uma avaliação, saber que remédio é esse, se é o remédio mais adequado. A gente tem um arsenal de medicamentos para a depressão, né? Então, muitas vezes precisa potencializar, precisa entrar em psicoterapia, tratar, como a gente estava vendo, conflitos, né? Mas daí no caso, essa pergunta é específica da parte de depressão. Vamos ver se não tem outra aí da questão alimentar. Mas precisa sim passar por uma avaliação, né, médica, psiquiátrica, já que está com uma medicação e ver bem o diagnóstico, ver comorbidades, né, ver a parte clínica, que é muito importante. Eu vi que tu postou sobre exames, até o laboratório foi na tua casa, coletou exames, né? Então até fiquei pensando, pô, já está na hora de eu fazer meu exame de sangue. A gente tem que ver tireoide, tem que ver como é que está a função hepática, a função renal, o hemograma. A gente também tem que, Sempre. tem que ver essa outra parte, né? Tem pacientes que estão deprimidos, pode ter um problema orgânico, então o médico ele tem que estar atento a isso também, né? Tu deve estar também acostumada com essas questões. Então é de novo uma avaliação e muitas vezes precisa de um segmento, de um acompanhamento para que a gente possa, né, dar um suporte maior para esse paciente que está deprimido. A depressão muitas vezes demora um pouquinho mais, né, para esbater os sintomas, às vezes um pouco menos, mas assim a ideia é essa, né? A gente vê a necessidade da psicoterapia, do medicamento mais adequado, mais eficaz, né? Então, e o hábito, né, de vida diário, né, que a gente vem falando aqui, são várias estratégias, o próprio exercício físico, né? Hoje se tem estudo de novo, né? A gente não sabia se realmente tinha todo aquele efeito benéfico. Foi feito estudos e se viu o exercício físico, ele é praticamente um antidepressivo natural. Agora, o paciente está deprimido, muitas vezes não consegue ir na academia, Sim. né, fazer atividade, às vezes precisa começar com remédio, vai na academia, agora me interessei, estou indo na academia, muitas vezes vai diminuindo até o medicamento antidepressivo, né? Eu Então, também acho bem cada bacana paciente tem um o uso perfil. de ômega 3, que é anti-inflamatório, que também é antidepressivo. Mas eu sei que às vezes a gente fala aqui assim, né, para alguém, ômega 3, aí a gente fala probióticos, aí a gente pode falar de repente alguns medicamentos que o doutor Leandro usa para tratar a ansiedade. Alguns vão lá e anotam e saem a comprar. Pois é. E acham que é a Esse que é o salvação problema isso. de falar. Por isso que eu não falei se tem nomes por causa disso, né? E acabou consegue, vai tomando por conta e não é assim, né? A gente tem que ter
uma avaliação melhor aí para conseguir prescrever o melhor medicamento, né? Tem que passar por essa avaliação, porque não, tá? Tem tantos médicos por aí, qual é o medo, né? Qual é o medo da Nutri? Não, e às Vou vezes, por perguntar para os exemplo, eu pacientes. tô comendo um iogurte, aí eu mostro. Ou eu tô comendo uns congelados saudáveis. Aí a pessoa acha, tá, então se eu comprar esse iogurte, eu vou trabalhar e vou resolver minha compulsão. Não é assim, né? É mais profundo. E é maravilhoso ser cuidado por quem realmente entende do assunto e foca na saúde. Ó, mais pergunta aqui pra ti, ó. Qual o primeiro Vamos passo lá, para vamos, tratar a vamos tirando as compulsão dúvidas aqui. alimentar? O primeiro passo, Para como é que tratar a é? compulsão alimentar. Tá, então assim, ó, tu vê, a gente está fazendo tá tendo uma conversa assim, o Nutri e o psiquiatra, né? Então, seria já um passo, né? Se a gente conseguir ter o acesso a esses dois profissionais, já é uma grande coisa, tá? Então, assim, tu ter a avaliação médica psiquiatra, ter a avaliação na Nutri, a gente já começa com o pé direito para o tratamento da. A pergunta era como é que trata? Qual o Só, primeiro só passo? Por exemplo, tenho compulsão, o que eu devo é, fazer? vamos ter que buscar, né? Vamos ter que falar sobre isso, né? Porque existe uma dificuldade muito grande e às vezes a pessoa acaba buscando um tratamento depois de 2, 3 anos já engordou. Então, assim, hoje a gente está, até a gente está comentando, né? O que é uma compulsão alimentar, né? Então, que é esse descontrole, é esse comer compulsivo em uma quantidade pequena, tem pessoas que têm e não sabem. Então, vamos se dar conta, né? A gente precisa ter um juízo crítico aí, mais refinado e assim eu acho que a busca pelo profissional ela já vai ser um passo importante dentro desse e se dar conta, né? A primeira coisa é se dar conta, porque bom, de repente nem precisa buscar um profissional. Não me dei conta aqui que eu estou exagerando aqui com um monte de chocolate aqui. Não, mas comprei uma caixa de bis, comprei um monte de Coca-Cola. Quantos pacientes eu já ouvi que são viciados em Coca-Cola? Né? Tu imagina, assim, é outro problema que a gente está tendo. Então, não, se isso aqui faz mal, só um pouquinho, vou ter um cuidado maior, vou melhorar meu juízo crítico, e, bom, então tá, pode ser que nem chegue a precisar de um profissional, consiga se resolver, né? O autodidata ali consegue se resolver. Mas Mas então, assim, são conscientizar. tudo se conscientizar, né? Porque, assim, a gente até pode fazer uma associação, né? Quando entra numa compulsão alimentar muito grave, assim, eu posso usar um termo, assim, é como se fosse um parasuicídio. Tu sabe, no fundo, que vai dar problema de glicose, pode gerar aumento do câncer, problemas metabólicos e assim por diante. Então, assim, Tudo tu pior. vai deixar estourar a coisa antes, né? Uma família para cuidar, tem uma vida inteira. A vida saudável, ela melhor, né? Quando a gente se engaja nisso, a gente sabe, né? O aumento de dopamina é maior, então, assim, a gente pode trocar uma coisa pela outra. Então são todos uns cuidados, todo isso assim são cuidados que a gente tem que ter, tá? Então já é aí, tem bastante informação, já é um belo de um passo para dar aí para essa pessoa aí querida que E para perguntou, né? quem, assim, tá nos assistindo, assim, claro, a gente tá falando muito em prevenção, mas às vezes tem gente que perdeu o controle, assim como eu, há 10, 15 anos atrás, perdi, né? E acabei engordando Uhum. 14 quilos, né? Enfim, às vezes tem gente que tá aqui assistindo e tá com vergonha de comentar, ganhou 10, 20, 30 quilos, já, né? Exatamente, a Já tá com a vergonha, né? glicemia alterada, já tá com uma diabetes, pré-diabetes. Sempre é momento de se cuidar, né? Então, assim, agora tô ferrada, não tem o que fazer. Tem que fazer sim, tem como emagrecer, é possível, tem como mudar toda a Exato. vida. E o emagrecimento ele vai além, inclusive, eu tô preparando e eu quero te incluir. Doutor Leandro Silva. Eu tô preparando um curso que já tá assim, praticamente 100%, que é Controle as suas emoções e emagreça. E eu quero uma participação tua para Opa, ajudar que essas bom. pessoas que buscam a minha ajuda. Eu quero. Depois a gente vai Uhum. falar sobre isso. Não, acho que sim, a gente programa uma aula, faz sobre a questão dos transtornos alimentares, né? Então, tu vê outro termo que surgiu numa discussão nesse clube de revistas que a gente tem, uma aluna perguntou sobre a questão da gordofobia, né? Então, outra questão que está em pauta. Tem pacientes que ficam com receio, né, de buscar, sabe que na tua avaliação daqui a pouco tem que se despir, alguma coisa assim, já ficam preocupados, com a crítica, né? O que a doutora Vanessa vai achar de mim? É, Mas será que eu consigo voltar na próxima consulta? Não consegui emagrecer ainda, eu vou. Mas eu vou. É o receio da crítica, né? A gente tem que é. ter muito cuidado com isso.
porque as pessoas têm muito medo da crítica. É outro problema É, que gera ansiedade, uma crítica exagerada. Então, a exatamente. gente poder se desprender disso, não, vou lá, não consegui, vou na próxima consulta, vamos ver, vamos tentar, às vezes leva mais tempo, já é uma coisa assim libertadora, né? E sabe que Se essa questão libertar da da crítica. consulta online, algumas pacientes me falaram, Vanessa, eu só tô consultando contigo porque a consulta é online, porque coragem de ir ao Pois é. vivo eu não É, teria, porque eu tenho muita celulite, porque eu tenho muita gordura. Eu sempre falo, sempre tem alguém que tem mais gordura, sempre tem alguém que tem mais celulite. Eu não sou uma nutricionista julgadora, eu sou uma nutricionista que valoriza estares me procurando. Eu valorizo o teu dinheiro, eu valorizo a tua saúde e eu quero entregar o meu melhor. Então aqui não tem comparação, aqui não tem julgamento, tem o acolhimento, né? Então vamos trabalhar, vamos acolher, não tem nada disso. Mas assim, a gente entende que às vezes a pessoa ela tá tão triste, tá tão sofrendo, que ela não tem coragem de buscar ajuda e acha que vai ter a crítica. Mas calma, se crítica é exato. na cabeça, se procurar um profissional sério, não vai ter nada disso. E se não tem coragem de ir ainda para uma consulta ao vivo, porque é normal, faz parte do processo, que comece online. Pode até continuar online, porque a gente consegue fazer tratamento todo online. Mas a vida É, eu acontece no acho que movimento. Tem que se colocar em ação. os profissionais que se adaptarem bem a essa a consulta online tem funcionado muito bem. É uma questão de adaptação própria, né? Eu quando comecei a atender online, bom, a coisa foi andando, eu vi que dava para fazer o tratamento, né? Agora tem pacientes que estão retornando presencial, então a gente conseguiu realmente online ter, eu acho que por isso que isso é necessário se manter, porque muitas vezes o primeiro passo, né, que a gente estava falando, bom, eu tenho vergonha, então eu fico mais protegido online aqui, então vou fazer essa primeira consulta online, né? Então, às vezes a primeira consulta online é importante, né? Se Exatamente. não fosse online, daqui a pouco nem buscava. Eu notei no teleatendimento uma coisa muito boa, assim, muito positiva, tá? Então, muitas vezes é um paciente que inicialmente vem online, depois marca a consulta presencial, né? Ah, né, então agora eu tô mais alegre, vou conhecer lá a Vanessa, né? Então, é um primeiro passo aqui, é uma oportunidade muito grande que a gente ganhou, a gente teve perdas enormes, né, com tudo isso, com a pandemia, mas teve as coisas que vieram para o bem, né? E isso é uma das coisas que veio para o bem, né? Não é à toa que a gente está aqui hoje. Exatamente. A gente tem que focar no benefício, porque tudo que a gente foca se torna grande. Então, se a gente ficar só pensando no que a gente perde, no que a gente perde, né? E assim, né? Tanto os seus pacientes, os meus pacientes, as pessoas que estão nos assistindo aqui. É quando a gente faz a dieta péssima, né? Quando a gente teve descontrole alimentar, que a gente tem que ir na Nutri. É quando a gente está se sentindo triste, quando a gente faz tudo errado, que a gente tem que ir lá fazer a nossa terapia. Então, às vezes eles acham, não, eu fiz tudo errado, eu não tenho que ir. Aí que tem que ir. A gente está ali para ajudar as dificuldades. Eu sempre digo para os pacientes: bom, se é só passar uma dieta e te aplaudir, bom, tá, vou passar a dieta, nunca mais aparece, pode depois me mandar um e-mail, eu vou mandar palminhas. Não é isso, né? Aqui a gente trata as dificuldades, é um sofrimento, é uma ansiedade, é a pandemia, é problema que acaba descontando na comida e isso tem que ser trabalhado. E eu até digo assim também para acalmar o coraçãozinho de todo mundo aqui, o que é um tratamento de emagrecimento bacana, saudável? É um tratamento onde algumas semanas o paciente vai engordar, vai manter o peso, algumas, e algumas ele vai emagrecer. Para ser de sucesso, a maior parte das semanas tem que emagrecer. Mas algumas vai engordar. E as pessoas dizem, é sucesso engordar? Nós somos seres humanos. Vai bater uma ansiedade, vai ter uma oportunidade de uma viagem. E tá tudo bem, só tem que se perdoar e buscar ajuda, principalmente no momento de dificuldade. O momento de dificuldade é o melhor momento para estar tá lá, ó, colado do Dr. Leandro Ciula, né? Colado fazendo o tratamento. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Eu tô abusando, tá? Posso ficar mais uns 10 minutinhos contigo? Pode, pode. Mas eu fico assim admirado, né? A gente se conhece há tanto tempo, assim, realmente, como eu falei no início, assim, essa tua paixão pela profissão, tu ganhou uma experiência assim enorme, né? Então, assim, eu vejo que tu tem uma sensibilidade também, né? Até por buscar essa conversa e estar aberto a esse assunto e poder assim fazer as indicações necessárias, né? Tu vê como é importante e isso que eu acho interessante, assim, né? Essa tua
vontade de ajudar, essa tua sensibilidade que está tendo também com as emoções dos pacientes. Eu tô achando muito bom conversar contigo, Vanessa. Como é que é a minha Eu vida? Eu fico acho que a tua assim, deve ser parecida, né? Então, assim, eu acordo, eu olho a é, minha agenda, aí eu tô lá tomando meu banho e eu já vou pensando qual é a estratégia que eu vou fazer com x. Claro que tudo é personalizado. é, Então, assim, eu tenho aquilo na minha cabeça, né? E quando eu chego, eu vejo a demanda do paciente, que cada vez é exato. diferente, as coisas mudam. Mas eu tô sempre pensando, não, eu me preocupo com o paciente não é naquele horário da É. consulta. É antes, É, depois. a gente tem aquele nosso dia, né, pela frente, a gente sabe, né, que tem uma quantidade de atendimentos, mas a gente, apesar de fazer a nossa atividade física, fazer as outras coisas, a gente está concentrado naquilo ali. Aquilo ali é o mais importante, né? E então tu vê ali no teu stories, a gente vê, bom, mas agora ela foi para o salão, foi aqui, mas o foco está ali. Quando chegar o paciente na tua frente, tu vai estar te doando inteira, porque tu está levando uma carga enorme. E essa energia positiva, tu poder mostrar que tu está fazendo tudo isso, é bom, né? É importante transmitir essa energia positiva para que a pessoa ela vai se agarrar em alguém e ela vai junto. É, Então a gente traz junto e leva, né? Então isso que eu estou gostando muito é ver essa energia tua, né? Eu tenho que ter essa energia todo dia para que as coisas deem certo também e dentro do sabe o que que consultório. algumas Que bom agora. pacientes minhas, quem me conhece muito e é cuidado por mim, né? Às vezes, quando assim, alguém me pergunta, o que que tu fez no teu cabelo, o que que tu fez na tua roupa? Aí eu falo aqui no Instagram. E as pessoas, principalmente as minhas alunas, as pacientes, elas dizem, Vanessa, isso me ajuda muito. Porque às vezes eu tô pensando em comer uma pizza e eu É. vejo tu falando no cabelo, eu vejo a tua voz, só isso já me ajuda. Aí assim, que louco, Uhum. como é que o cabelo vai ajudar? Mas é que isso é coisa positiva. E às vezes, óbvio, eu sou ser humano, eu como pizza, eu como coisas erradas, às vezes, não sempre. Só que às vezes eu não posso. Final de semana, final de semana. Exato, só que às vezes Tem eu como não posso, escapar. sabe por quê? Eu até conto, né? Mas ali, ao vivo e a cores, eu não posto. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar com um sentimento, tô triste. Uhum. Aí vê a Nutri comendo e come. Então, assim, eu conto, porque quando eu conto que eu como, não tá sendo ao vivo, e eu não vou incentivar o paciente a errar. Então, assim, eu sou muito verdadeira. Mas tem alguns momentos de algumas comidas erradas que eu não quero contar ao vivo para não atrapalhar os pacientes. Depois tu fala aqueles alimentos que eu tô curioso, mas eu Eu achei vou muito falar. Mas interessante olha, tu trazer teu caso, né? Porque tu venceu aquele hábito que tu tinha da noite. Tu venceu ele não, e desapareceu, exato. né? A gente sabe que tem alguns problemas que daqui a pouco voltam, tem uma recaída, né? E eu acho muito bom a gente colocar as nossas experiências, por que não, tá? A gente passa pelos mesmos problemas, todo É, mundo passou pelo mesmo problema dentro da pandemia, todo mundo ficou estressado. é. Então é assim, né? É, Eu acho que eu essa gosto muito. liberdade, Quando eu passei pelo problema, eu sofri muito. Não era legal. Hoje em dia eu acho maravilhoso, porque eu consigo entender mais ainda mais os os pacientes, pacientes. exatamente. E consigo dizer, eu venci, meus Tu pacientes consegue te vencem. colocar no lugar deles, né? Exatamente. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. A exposição às telas e a ansiedade, qual o nível de gravidade? Porque a gente está muito conectado aqui, né? Exatamente, esse é outro problema que está surgindo, inclusive é entrar no CID-11, tá? A Classificação Internacional das Doenças, né? O outro problema que está surgindo é essa tela, os jogos online, né? Essa conexão demasiada. Claro que aqui é um assunto importante, traz um benefício, mas às vezes a pessoa está ali na tela e passou uma hora e que benefício trouxe, né? Então, cuidado de a gente buscar, a gente está com a tela do computador 24 horas, mas é buscar coisas importantes, né? Vai ficar da TV lá ouvindo notícia de uma mídia assim catastrófica o dia todo, a pessoa vai ficar ansiosa, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? E essa tecnologia ela nos traz benefício, mas tem que ser usada com uma moderação. Até a Muito. Sociedade de Pediatria, ela pensou num tempo limite para isso, né? Até para a questão das crianças, né? Colocou lá, estipulou um horário de 2 horas ao dia, né? Agora não sei se atualizaram isso, né? Mas porque senão a criança fica ali, né? E não sai da tela. Daí sim é prejudicial, com Quem não certeza. brinca, A não gente gasta está vendo calorias, né? Não usa o outro corpo, que problema. é muito importante, não vai em contato com a natureza, que é também outro antidepressivo maravilhoso. Que as sociedades desenvolvidas que estão com um problema maior de ganho de peso.
Então, assim, tem uma vida mais sedentária. É claro que uma vida longe da tela, longe da tecnologia, a pessoa está toda hora brincando ao ar livre, não vai acarretar tantos problemas como a gente vive hoje, né? Totalmente integrado à tecnologia. Então, esse horário da questão da alimentar e questão de exercício, ele é bastante importante. Aí já citei mais uma aí das Estratégia. estratégias aí, tá? Doutor Leandro, A me gente fala antes se eu posso ficar mais 10 minutos contigo. pode ficar aqui, Vanessa. Eu já achei que já estava terminando até. É Tem para bastante terminar em pergunta. 1 hora, mas eu quero te abusar e eu também Pois não é, posso ficar muito. tá bom. Por quê? Porque Sim, depois pode cair e eu quero deixar essa live, esse bate-papo aqui, porque tá cheio de conteúdo e as gravado. pessoas precisam assistir porque elas vão ser ajudadas. Antes de eu te fazer a mais Claro. pergunta das estratégias, eu sei que a minha mãe tá super aqui e eu quero elogiar ela por Um uma. abraço, um beijo para ela. Porque assim, eu falei que a minha compulsão alimentar da madrugada começou pela minha mãe, tadinha, né? Que me recebia com todo carinho e afeto, e eu que levei para um outro lado, né? Mas assim, quando eu tive o meu excesso de peso, Dos males o menor. Dos é, males o menor. Se for só isso, tá bem, né? Sempre mas assim, a quando eu gente tive o sabe meu que ela tem excesso de muitas peso, eu qualidades. engordei, fiquei desesperada, depois engordei mais, que às vezes a gente acha que pior não fica e fica, né? Mas a minha mãe sempre diz que eu estou linda, maravilhosa, sempre, sempre, sempre. Mas teve um dia que eu estava de biquíni e minha mãe olhou: Vanessa, tu tá com celulite até no teu pé. Tu tem que dar um jeito. Quando a minha mãe falou aquilo, meu Deus, Puxa, eu me tratei, me cuidei. E aí, quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas dizem: ai, que sacanagem, eu não tenho uma mãe igual a Vanessa, que fale igual a Vanessa, igual a mãe da Vanessa. Gente, cada um tem o seu momento. Às vezes, mamãe falar ajuda, às vezes, mamãe falar atrapalha. E às vezes depende do momento, nesse momento ajuda. Então, assim, não interessa. Se pra tá ti a sofrendo, crítica ajudou, né? exatamente, Pra ti a naquele crítica momento, ajudou, mas para algumas pessoas piora, né? exatamente. Então, assim, reconhece que tá sofrendo, busca ajuda, acalma o coração. Uh, vamos descascar mais, desembalar menos, tomar sol, fazer exercício, buscar alguém que realmente foca na saúde. Quem sabe fazer uma psicoterapia já tá ótimo. Quem sabe, de repente, usar algum remedinho em alguma época, seja necessário, porque às vezes precisa. A pessoa tem alguma deficiência e precisa, e tá tudo bem, né? Às vezes as pessoas dizem remédio é pra louco. Fala um pouquinho sobre isso. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, né, a gente ter o cuidado, né, com a tua mãe para ela não ficar chateada, mas claro, a gente vai falando sobre questões pessoais aí, ela tem muitas qualidades também, né, que eu sei, e não é à toa que a gente está aqui, né, a gente tem um exemplo dos nossos pais e essa energia também, muita coisa tu puxou dela, tá? Mas assim, bom, daí entra dentro daquelas estratégias, assim, até eu posso citar, né, cinco, eu acho assim, cinco coisas assim que eu acho importante, né, dentro desse nosso assunto, tá? Então, e me lembrei também de um artigo que citou exatamente isso, né, que eu vou falar assim, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso sono, tá? Dormir bem, né? O cuidado que a gente tem que ter fazendo atividades físicas, porque na atividade física muitas vezes a gente tem uma conectividade social, então a gente arranja um grupo, ali é um ambiente muito bom, né, para quem está deprimido, tá? Uh, Outra coisa, não fumar, né? Isso aí são coisas importantes, né? Assim, a nicotina hoje você sabe que ela pode piorar transtornos mentais, né? Saiu também um estudo esse ano falando disso. A dieta com a doutora Vanessa aí, que é tão importante, com as nutricionistas, né, que estão atualizadas no assunto e tratam, né, dessa forma tão bem os pacientes como tu. Então, assim, a dieta, ela hoje se sabe também que ela influencia na redução da ansiedade, na redução de problemas depressivos, da questão da parte cognitiva. E assim, fica uma dica para quem está se sentindo mais ansioso ou mais deprimido, buscar, né, um atendimento para ver se é necessário uma psicoterapia ou uma medicação, tá? Tem medicamentos que ajudam a controlar o peso e reduzir? Tem, né? Funciona para todo mundo? Não, né? Cada caso a gente tem que tratar de uma forma diferenciada. Então, assim, tem pessoas que se beneficiam, né? Agora, a gente precisa também, é amplo o tratamento, né? Tanto com a dieta, a medicação, a psicoterapia, o exercício físico, são tudo coisas assim que a gente precisa reunir,
né? Quanto mais coisas a gente reunir, melhor. Então, né, já Então, citando aí maravilhoso. essa... Eu já tô querendo ficar 3 horas aqui te escutando. Ó, eu vou entregar agora. A gente faz outras, né? Não tem Sim, problema. por favor. E eu vou te colocar no meu curso Controle Suas Emoções e Emagreça. Vai ser necessária a tua participação. Então, eu vou O pessoal entregar. tá esperando os 5 alimentos Isso, aí, eu hein? vou Não entregar vai agora os 5 fugir, né? alimentos, tá? Daí não, fica para outra live. É. O pessoal vai te matar. Olha só, a gente tem que tomar Ai, cuidado, porque normalmente quando a gente estamos ansiosos, a gente procura o bolo, a cuca, o pão branco, que diminui muito a ansiedade no momento, mas depois gera mais ansiedade. Esse é o problema. E a gente, na efeito rebote. ansiedade, na impulsividade, faz escolhas erradas. Então, quando a gente tem ansiedade, mais do que nunca é importante escolher os alimentos certos. Porque se junta a fome emocional com a fome fisiológica desses alimentos que geram vício, descontrole e compulsão alimentar. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir controlar na nossa vida. Tem uma pandemia? Vai ser um agente estressor? Vai gerar ansiedade? Vai. Posso buscar ajuda? Posso. Mas é uma mudança, vai gerar um estresse, né? Agora, eu posso me ajudar na alimentação? Sim. Então, assim, vamos evitar, antes de entregar os 5 alimentos, né? Vamos evitar os refinados, né? Porque esses refinados, eles liberam muita serotonina, depois tem queda e também acaba afetando o nosso intestino. Se afeta o nosso intestino, a gente fica com mais toxinas, a gente fica com baixa produção de serotonina, né? Então, eu vou dar uma aula de presente para todo mundo. Você tem que ficar ligadinho aqui no Instagram sobre isso, tá? Sem custo nenhum devido à importância. Agora eu vou entregar os 5 alimentos, tá? Primeiro Opa, alimento, vamos ver. amo de paixão. Vou anotar, vou Banana, anotar. tá? Banana é maravilhoso, porque tem triptofano, vai ajudar a liberar serotonina, é docinho. A gente pode colocar no forno, colocar uma canela em cima, que vai dar um aroma diferente. Então eu sempre digo, vamos nos mimar, vamos nos cuidar, principalmente quando a gente está triste, principalmente quando a gente está ansioso, ansiosa. Então a banana é maravilhosa. Um outro alimento que eu também acho fantástico, arroz integral. Então, na hora da ansiedade, não é comer arroz branco, é o arroz integral ou arroz negro. Ele é cheio de aminoácidos, vitaminas, sais minerais, ele vai manter a estabilidade da serotonina. Então, ele é muito bom também. Ovo. Ovo é um alimento fantástico, que também vai ajudar a liberar triptofano, serotonina, tem triptofano. Então, até aquela dica lá que eu dei daqueles pacientes que têm compulsão alimentar na madrugada. Não tem uma hora para outra, tá, vou acordar e não vou comer. Mas quem sabe troca essa compulsão, esse descontrole que é por pão, por bolacha, que vai afetar tudo, por um ovo, né? Então já vai melhorando. Já que vamos comer algo bacana, que melhore a saúde. Então, ovo é surreal, né? Então tá triste. Por que não comer um pãozinho integral com ovo bonito, colocar uma porcelana diferente? Faz tanta diferença. Eu quero muito que as pessoas que estejam aqui amanhã bater uma ansiedade, faz bonitinho, né? Posta nos stories, marca o Dr. Leandro, me marca, né? A gente vai adorar, porque a nossa intenção de estar aqui é ver vocês mais Muita coisa boa. felizes, é fazer a vida valer a pena, né? E eu tenho certeza que isso funciona. Eu vejo isso nas pessoas, eu faço comigo, né? Eu até tava te vendo assim Fantástico. falar, ah, é porque eu faço exercício, né? Se tu não fizesse exercício, eu te admiraria ainda como psiquiatra, sim, mas fazendo melhor ainda, porque quando a gente faz, a gente coloca em prática o que a gente prescreve, a gente tem mais força. Às vezes as pessoas dizem, Vanessa, o teu olhar me ajuda. Por quê? É. Porque eu tô fazendo o que eu Não, prescrevo, sabe? é importante também ser um modelo, né? Já que a gente está falando sobre essas questões, a gente também precisa seguir, né? Como é que a gente vai ensinar alguma coisa que a gente não está fazendo, né? Então, esse exemplo que tu tá dando, imagina quantas pessoas estão sendo ajudadas aí, né? É um exemplo ótimo, tá? Para Exato. essas pessoas que estão nesse problema, tá? E parabéns de novo, Vanessa. Ai, obrigada, meus parabéns para Muita ti. sensibilidade. Não, A vida não é eu fico fácil. encantado contigo, tá? Mas a vida não é fácil para ninguém, né? Eu lembro assim da pandemia, eu tava com filhinha pequena, tudo difícil, porque aí a gente não tinha todas as ajudas. Então tinha todas as desculpas para não malhar. E eu realmente diminuí a minha malhação. Mas eu continuei malhando justamente porque eu precisava dizer para os pacientes que eu continuava malhando e que eles deviam dar um jeito de continuar malhando, mesmo que a minha vida estava toda atrapalhada por filhinha pequena, por trabalho. Então a gente precisa, a vida ela é sacrificante para todo mundo. Mas quando a gente vê a recompensa, esse sacrifício se torna pequeno, né? No pain, no pain, no gain, tá? Eu Exatamente. acho que é Todo um mundo lema tem importante. dificuldades, todo mundo, né? Mas os dois últimos alimentos.
Peixe. Peixe é fantástico, Opa, gente. tem ômega 3. Exatamente. Então, assim, quem não come peixe tem que suplementar ômega 3 e quem come talvez também, né? É antidepressivo, é anti-inflamatório, é demais, né? Então, assim, se não jantou hoje, porque não jantar um peixinho, amanhã janta um peixinho, posta. A gente quer ver vocês comendo saudável. Nós somos o que comemos, nós somos o que absorvemos e digerimos. Isso vai ser importante lá no tratamento de psicoterapia, vai ser importante no tratamento com cardiologista. É tudo, né? E o último alimento, iogurte, tá? O iogurte é um alimento Olha, maravilhoso. surpresa. Tem carboidrato, tem proteína e tem probióticos que vai ajudar o funcionamento do nosso intestino, né? Então, não é Mas à qual toa. iogurte, Vanessa? Um Qual iogurte iogurte, saudável, marca aí? principalmente algum que não tem Uhum. açúcar. Pode ser um iogurte desnatado, até mesmo um iogurte integral, esses iogurtes que não tem açúcar com frutas. Mas iogurte é um alimento que seria muito bacana a gente incluir todos os Olha aí. dias, né? Então, assim, eu sempre digo para os pacientes, tá vindo aqui, eu vou dando aula de nutrição para eles. Eu coloco todos os alimentos para ajudar a mente, para ajudar o controle alimentar, para ajudar, mas eu não tenho como explicar numa primeira consulta isso. Então eu digo, no início vai se entregando, vai se entregando. E ao longo do tratamento, lembra daquela linhaça que eu colocava? É para isso, assim, assado. Mas não é só largar a linhaça, né? A linhaça, por exemplo, para ser bem absorvida no nosso organismo, ela tem que ser aquecida e triturada. Então tem muita coisinha por trás. Então por isso que é muito importante o acompanhamento, se entregar, por exemplo. Ah, eu adorei o doutor Leandro. Gostei do que ele falou, confiei, ótimo. Ah, eu não sei se eu me trato ou não com aquele médico. Antes de ir, dá uma pesquisada. Vê se você vai confiar naquele profissional, porque se a gente não confia, a gente não se entrega, né? E faz o acompanhamento, porque é através do acompanhamento que a gente fica sabendo de É, mais coisas. Por isso que a gente também tem que fazer o acompanhamento do nosso bate-papo, que tá maravilhoso. A gente tem que fazer é mais. verdade, Vanessa. Olha, pá, incrível mesmo. Como foi bom aí, tá? Eu espero que a gente possa fazer mais lives, bate-papos, né? Eu acho que foi bem esclarecedor. Muita gente que assistiu do início ao fim vai ter um ganho muito grande, tá? Com essa questão de tratamento e tudo isso que a gente colocou hoje, né? Eu acho que isso, daí sim é importante, né? Essa conectividade com a tecnologia. Então, isso nos traz uma melhora, né? Eu acho que a gente está conseguindo e vai conseguir, através desse bate-papo, ajudar muita gente aí, E tá? eu quero parabenizar aqui toda a tua família, tua irmã, minha melhor amiga, É maravilhosa, verdade. É. Verônica. Nos conhecemos desde criança, sempre admirei. Eu lembro muito dos teus pais, quando vocês nem faziam medicina, eu já conhecia vocês, né? Então, sempre vi teu pai ajudando pessoas, e vocês realmente vendo, admirando o pai, né? É um vírus dessa psiquiatria que passou, maravilhoso, que passa porque vocês gostam de ajudar pessoas, né? E os princípios Eu da acho tua que vai ser. família são demais, né? Minha mãe ama, meu pai também, minha família ama a tua família, né? A gente se conecta muito. Então, parabéns. Vou E é por eles que vocês têm esses princípios, esses carinhos e cuidado com as pessoas. Que coisa boa, né? Quando se transmite essa energia, eu acho que eu vou ter que estar mais conectado, né? Fazendo mais bate-papo, porque realmente foi o que tu disse, né? Eu passo o dia inteiro atendendo aqui, muitas vezes a gente não consegue conversar, né? E às vezes o paciente precisa te ver, precisa ver tu falar, e é muito importante isso que tu faz, né? Com uma desenvoltura, assim, com é uma qualidade que tu tem de comunicação, né? Eu me lembro tu na Pampa falando, né? Eu já assisti, a gente não tinha Instagram, não tinha, tu já dava verdadeiras aulas lá, né? Então, tu tem esse dom, né, de comunicar, tá? E eu fico contente de poder estar aqui, né, numa live que eu considero bastante importante, né? Então, assim, não faço tantas, né, que eu tô com bastante trabalho de novo, tô montando um serviço aí para atender melhor os pacientes, né? Então, assim, mas vamos tentar. De repente eu Bom, fico mais conectado agora, vou pegar essa tua energia e vou seguir então, aqui, né? assim, a intenção é ajudar o maior número de pessoas de maneira que realmente consiga, que transforme, né? Então, se hoje uma pessoa que está aqui, inclusive depois que a gente vai deixar esse bate-papo, acordar mais feliz, acordar com mais esperança, sabendo os É. caminhos que pode perseguir e fazer, tá ótimo. Eu já ganhei meu dia. Que coisa boa, Vanessa. Olha, muito bom. Muito Tu lembra a gente obrigada. do Rio de Janeiro há tempo atrás, né? Lá tu tava. Temos que fazer outra viagem daquelas, É tava verdade. minha irmã junto, né? Eu É, acho que a tua mãe, eu acho que tinha minha ido mãe junto, também. né? Tinha alguns familiares É meus. verdade. Muito legal, né? A gente conseguiu sair, tinha festas. Eu acho E que quantos vamos tentar veraneios resgatar na isso. tua casa em Atlântica? Ah, é verdade, hein? Atlântida, tá? Nossa Senhora. Não.
Tá, que coisa, né? Coisa boa aí É a gente verdade. poder se conectar e deixar gravado esse bate-papo aí, que vai ser muito legal. Daqui uns anos a gente poder rever, né, o nosso bate-papo aqui, eu acho que sempre fortalece nossos laços, tá? É Mas, e verdade. parabéns pelo teu trabalho, incrível, tá? Eu acho que quem está te seguindo, eu acho que está vendo uma verdadeira paixão pelo trabalho, assim, da nutrição. Eu acho que é um verdadeiro dom que tu tem aí, tá, Te Vanessa? digo mesmo, foi muito importante a tua participação, agregou muito, por isso que eu te quero no meu curso, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Fechado. Tá Muito certo. obrigada pela tua Até. participação, por fechar a tua agenda e também de abdicar, estar com a tua família nesse momento, né? Muito obrigada e obrigada para todos que estiveram aqui com a gente. E vamos lá, vamos fazer coisas saudáveis a partir de amanhã. E não esqueça de marcar a gente, porque a gente vai adorar. Tá certo. Beijos, obrigada, obrigada. Um beijo na família também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada a todos, gente. Vou deixar à disposição para vocês reverem.